Então, falando um pouquinho sobre essa experiência de ciências contábeis e também essa experiência do ambiente virtual, nós estamos com vários polos a nível Brasil. Então, nós temos pessoas que estão acessando aqui de Campo Grande, nós temos alunos no qual nós agradecemos que estão presencialmente na universidade, mas nós temos pessoas do Pará, de Belém, de Brasília, de Goiânia, né? Aí vai ser complicado eu falar os estados, mas os polos que nós temos, a pessoa vai falar assim, não lembrou de mim, né? Temos Ponta Porã acessando, Dourados, enfim, várias pessoas que estão acessando, e eu convido vocês a interagirem conosco, que essa é uma prerrogativa da educação à distância. Algumas pessoas até que nos conhecem, né, falam assim, mas na educação à distância eu estudo sozinho. É exatamente o contrário, né? Você tem a participação de colegas. Esse momento, pessoal, esse exemplo que nós estamos colocando aqui, que nós estamos chamando de webinar, que seria um seminário no evento virtual, nós estamos fazendo um material bem semelhante no curso de Ciências Contábeis presencial, que é chamado da semana também. Então, o que vai acontecer lá? Os palestrantes também vão estar, só que aí presencial, com os alunos, digamos, na frente, para explanar sobre um determinado assunto. Aqui também vai acontecer. Nós teremos, por exemplo, daqui a pouquinho, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul, o Carlos, que vai estar falando com vocês também. Então, esse momento da educação à distância é um engano que se comete, alguém dizer que estudar via educação à distância você está sozinho. De forma alguma. Então, como é que funciona esse momento? Eu estou aqui conversando com você e nós temos no ambiente virtual onde você pode fazer perguntas, seja sobre o que a Eloir está falando ou daqui a pouquinho vai aparecer os palestrantes. Então, a mesma coisa, é um convite que eu faço para você, nós vamos fazer alguns intervalos nesse momento, daqui até às 19 horas. Então, em vários momentos você vai verificar vídeos sobre como é que funciona a educação à distância. As aulas são gravadas, dessa forma com que nós estamos colocando aqui. Então, em nenhum momento, novamente, você está sozinho, né? As aulas no ambiente virtual, elas acontecem assim. Tem um professor que explana o determinado assunto, ele comenta a atividade e aí você recebe todo o retorno pelo ambiente virtual. Os nossos alunos que estão cursando Ciências Contábeis hoje, eles têm alguns momentos presenciais. Esses momentos acontecem no determinado polo que ele escolhe. A OCDB tem vários polos localizados pelo Brasil, então nesses momentos presenciais ele faz a prova. E nós aqui também atendemos pelo 0800, então é um item que a universidade faz também, e esse aluno, às vezes a gente até brinca, né, que no presencial, às vezes ele fala com o professor, digamos hoje, segunda-feira, né, ele fala com o professor hoje e ele vai falar na outra segunda-feira, né, conosco não é assim que acontece. Então, se ele quiser falar comigo, ele pode entrar no ambiente, ele pode colocar a pergunta dele. Algo que nós falamos também, que na educação à distância, ele acontece o que nós chamamos de ambiente colaborativo. Então, nós temos algumas perguntas que elas são feitas no ambiente virtual e o próprio colega responde. Então, nós temos um outro colega que responde o assunto, que responde o conteúdo e que auxilia. Então, nós temos uma rede funcionando na educação à distância. Então, falando um pouquinho sobre, já mostrei para vocês um pouquinho do curso, né? Pensando essa webinar, então nós temos vários professores também que vão trabalhar conosco durante o dia, a professora Lucélia, Fortunato, Neuza, vários professores, né? A Vera, Maísa, todos os professores de contabilidade, eles estão aqui para esse momento. E às vezes nós temos alguns alunos nossos que devem estar acessando, né? Que às vezes fala assim, que quando nós gravamos as aulas, às vezes fica muito sério, né? E essa semana eu tive um aluno que ligou aqui, e esses alunos falam conosco, viu, gente? Ele pode ligar, ele fala conosco via telefone, né? E aí eu não brinquei, não sei se eu transmito isso, mas eu gosto muito de brincar, os alunos entram muito em contato comigo, né? E aí ele disse assim, né? Nossa, Eloir, não está aparecendo você, né? Eu falei, não, mas eu também brinco, é que eu estava fazendo outra coisa, né? Mas vamos lá, o que você precisa? Então esse é um momento também de vocês nos conhecerem um pouquinho mais, né? Que às vezes vocês somente veem nos vídeos, ou às vezes vocês têm o nosso material. Então aqui é um momento também de você participar da web do teu professor e fazer comentários também. Então nós estamos todos aqui ansiosos pelo dia de hoje, planejamos bastante o dia de hoje para você.
E falando mais um pouquinho sobre essa nossa profissão da contabilidade, o professor, o Carlos, ele vem falando o seguinte, que nós estamos também no ano de 2013 comemorando o ano da contabilidade. Então, não sei se vocês já viram no seu estado, e Mato Grosso do Sul ele também está colocando isso, no sentido de valorização da profissão. Então, nós temos muitos materiais que falam sobre a profissão do contador. E algumas pessoas até quando entram em contato comigo falando sobre a contabilidade, e às vezes até alguns alunos, como eu sou coordenadora aqui, né? Alguns alunos entram em contato comigo falando assim, Luí, por que escolher contabilidade, né? Será que eu não poderia escolher um outro curso? Aí eu diria o seguinte, gente, olha, realmente eu acredito que para você fazer uma graduação, tem que ser a graduação que você se sinta bem e uma graduação que você vê o futuro. Então eu particularmente, eu digo que eu sou um exemplo de alguém que não se arrependeu de forma alguma de trabalhar nessa área. Então eu trabalho com contabilidade e até foi algo muito engraçado que aconteceu comigo, porque eu fui aluna dessa casa, né? Então eu fui aluna aqui da UCDB e quando um determinado professor chegou na sala de aula e falou, gente, tem alguém que gostaria de ser monitor, né? De auxiliar os colegas, quem sabe ser futuramente um professor, né? E aí eu falei, eu quero. Você imagina, gente, numa sala de aula o que fizeram comigo, né? Tiraram sarro, brincaram, falaram que jamais isso ia acontecer, né? E olha só, estou aqui, né, sendo professora. Então eu digo que trabalhar com contabilidade, ele te abre um leque muito grande, que não especificamente o escritório de contabilidade. Então, um tempo atrás eu ouvi uma palestra de uma pessoa que dizia o seguinte, que toda empresa, você vai andando numa rua, né? E todo lugar que você olha, você verifica uma empresa. E toda empresa, ela precisa de um contador. Então, ela precisa desse profissional da contabilidade. Seja para saber da saúde financeira dele, né? Saber se essa empresa está tendo lucro, se essa empresa está tendo prejuízo. Hoje, o que se contrata muito é a área tributária também, né? Muitos empreendedores buscam no contador a solução de todos os problemas dele, né? Ele quer pagar o menor valor possível de tributação. Então eu digo que excelente contador é aquele profissional que, cumprindo a lei, ele faz com que a pessoa pague o máximo, pague o menor valor, né? O máximo possível de possibilidades para a empresa, de positivo para a empresa e o menor possível, né, de despesas para essa empresa. Eu acho que esse que é o bom profissional. Então, às vezes, até algo que se coloca bastante, no ano, eu estava conversando com algumas pessoas sobre essa valorização da profissão, do ano da contabilidade, é que às vezes na imprensa se coloca pejorativamente a função do profissional da contabilidade, né? Quem é o responsável pela empresa que faliu, alguma coisa assim, é o profissional da contabilidade, o meu contador. Então eu digo o seguinte, que é valorizar a sua profissão, é fazer as coisas corretas, né? Então dessa forma, o que nós teremos? Nós teremos mercado sempre. E falando desse mercado, é isso que nós estamos discutindo também aqui o dia todo. E esse mercado, gente, ele é vasto. Então hoje, repito, não é só trabalhar no escritório de contabilidade. Hoje nós temos muitas empresas que estão pedindo a função do contador para tomada de decisão. Às vezes ele quer ampliar a empresa dele, essa parte tributária ele quer mudar e ele não confia em alguém, ele quer que você faça algumas revisões na contabilidade dele. Então é o que eu digo, né? Eu nunca me arrependi de ter trabalhado com contabilidade. Ela te dá um leque enorme, o leque da consultoria. Eu até tenho uma disciplina aqui na universidade que eu trabalho bastante a questão da contabilidade gerencial, né? A contabilidade para tomada de decisão. E a questão da consultoria, ela vem assim, esse profissional, ele precisa escrever, ele precisa dizer o que ele quer, então ele precisa afirmar. Então é esse profissional que o mercado está precisando. Então esse profissional que toma decisões, esse profissional que diz o que ele pensa, esse profissional que ele dá credibilidade. É isso que eu vejo que o mercado está precisando. Então é nesse clima de muita alegria, mas de muita informação, que nós trazemos a webinar para vocês. Então ela foi pensada dessa forma, mas nós gostaríamos muito da sua participação. Sem a sua participação, não tem jeito, não tem como. Então nós vamos fazer o seguinte, eu já vou convidar vocês para a próxima webconferência, que é uma mesa redonda com o professor Mário Ney e a professora Lucélia.